Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, assim, é subdividida no capítulo 1, falando sobre trabalho e perseverança, adversidades no capítulo 2, boas notícias no capítulo 3, no capítulo 4, agradar a Deus e o dia do Senhor no capítulo 5. Tá aí o mapa da cidade de Tessalônica, ficava ali próximo a Bereia, próximo a Filipos, um pouco acima ali de Corinto, na segunda viagem missionária de Paulo. A carta aos Tessalonicenses foi escrita em 51 d.C., no início do ano, depois do inverno, Paulo escreveu. Os temas principais, no capítulo 1 ao 3, lembranças e agradecimento, no capítulo 4 e 5, fala sobre a catequese, que é o ensinamento, que é o doutrinamento da igreja, falando sobre santidade, trabalho, morte, vinda do Senhor e conselhos para a comunidade. Curiosidades do livro de Tessalonicenses: a cidade de Tessalônica era uma cidade grega de considerável importância política e geográfica, situada a noroeste do Mar Egeu, uma planície rica e bem irrigada, e de lá era possível enxergar o Monte Olimpo, a habitação dos deuses gregos, segundo a mitologia. Fundada em 315 a.C., recebeu esse nome por Cassandro, um oficial de Alexandre o Grande. A cidade ainda existe nos dias de hoje e é conhecida como Salônica, a segunda maior cidade da Grécia moderna, ficando atrás apenas de Atenas, que é a capital da Grécia. O apóstolo Paulo seguiu para a região da Macedônia por ocasião de sua segunda viagem missionária, quando, por uma visão da parte do Espírito Santo, partiu para aqueles lados ao invés de seguir para a Ásia. Esse texto está lá em Atos capítulos 15 e 16. Se você ainda não estudou o livro de Atos, só voltar nesse canal aqui, tem o vídeo sobre o livro de Atos, onde trata dessa viagem missionária. A Epístola aos Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, são consideradas como as das mais antigas do Novo Testamento. Foram escritas por Paulo por volta do ano 51 a 53, quando provavelmente ele estava na cidade de Corinto. Tendo passado pouco tempo em Tessalônica e preocupado com a situação da jovem igreja, Paulo enviou Timóteo para lá a fim de que confirmasse o trabalho que havia sido iniciado e para que exortasse os irmãos a permanecessem na fé firmes e na palavra. Mais uma vez, assim como nós falamos sobre a carta de Corinto, a carta de Romanos, a carta de Gálatas, de Efésios, de Filipenses e de Colossenses, todas as vezes que Paulo deixava a igreja estabelecida, iam falsos mestres para tentarem enganar a igreja. Então Paulo enviava suas cartas para fortalecer o seu apostolado, a sua autoridade apostólica, e principalmente para não se desviarem da fé cristã genuína e verdadeira que ele havia pregado. Um dos objetivos era dar mais clareza sobre a volta de Cristo. Aparentemente, alguns cristãos não tinham entendido bem essa parte da mensagem. Paulo fala sobre a volta de Cristo algumas vezes. O outro objetivo era defender a atuação dele e de seus companheiros. Paulo ensina sobre a nossa morte, imoralidade, honra e a necessidade do trabalho. Cada um desses assuntos são inspirados nas questões reais daquela igreja. Aí no capítulo 1, versículos 1 a 10, fala sobre as saudações, elogios e exortações da igreja. No capítulo 2, o ministério de Paulo em Tessalônica. No capítulo 3, a alegria de Paulo com as notícias de Timóteo, que foi enviado para tomar conta daquela igreja. No capítulo 4, admoestações sobre questões morais, porque havia aquele conflito da cultura já enraizada nas pessoas com a nova cultura criada a partir da nova vida em Cristo. E continua no capítulo 4 falando sobre a volta de Cristo, ressurreição, o arrebatamento e a necessidade de vigilância. E finalizando no capítulo 5, as saudações finais. Dando continuidade às curiosidades do livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 1 ao 3, Paulo expressa a grande apreciação aos santos de Tessalônica e relembra aos leitores o seu afetuoso ministério entre eles e expressa alegria por sua fidelidade. No 4 a 5, ele pede à igreja que se santifiquem, que explica que quando o Senhor voltar, os santos que tiverem sido fiéis no testemunho de Cristo, tanto vivos quanto os mortos, se levantarão para encontrar com o Senhor. O apóstolo relembra os membros da igreja que devem se preparar e ficar atentos no dia em que Cristo voltará. Os 3 primeiros capítulos são sobre Paulo desejando visitar a igreja de Tessalônica, mas não podendo porque Satanás os impediu. Paulo então ora por eles.
No capítulo 4, Paulo está instruindo sobre como viver uma vida santa em Cristo, e Paulo prossegue a instruí-los sobre o equívoco que eles tinham. Ele diz que as pessoas que morreram em Cristo Jesus vão ao céu quando ele voltar. O livro termina com instruções finais de viver a vida cristã. Tá aí, gente boa, terminamos aqui o nosso breve estudo sobre o livro de 1 Tessalonicenses. Que você continue estudando a sua Bíblia, utilizando materiais de apoio e lendo esse livro, uma carta pequena, apenas 5 capítulos. E lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.